Bom dia, pessoal, bom dia! Deus abençoe muito nosso dia, nossa quinta-feira. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Mais um dia com a graça de Deus. Deixa eu esperar o pessoal ir entrando. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que nosso dia seja abençoado, cheio da presença do Senhor. Que Ele venha sobre essa live, nos trazendo um renovo, trazendo o bálsamo mesmo dessa paz que excede todo entendimento, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos para a palavra dEle, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu tô um pouquinho bem gripada, né? Então, eu vou indo até um pouquinho no meu limite, assim, se eu perceber que eu não tô conseguindo, porque eu tô bem congestionada, então às vezes eu fico um pouco sufocada pra falar, sabe? Então eu vou indo até um pouquinho do meu limite assim, tá bom? Gente, eu peguei a água errada, mas que o Senhor abençoe a nossa live. Ainda gripada, gente, ainda tô gripada. Parece que deu uma piorada, mas com a graça de Deus eu vou melhorar, né? E é isso aí, gente. Mais um dia. E a vida é assim, né? Um dia você tá muito bem, tá esbanjando saúde por aí, tá querendo correr uma maratona, ânimo pra dar e pra vender. No outro dia, você tem que se recolher, você tem que aprender a descansar, você tem que se cuidar mais. Então, a vida é essa, né? Então nós precisamos também dar espaço para os nossos sentimentos, para o nosso corpo. Precisamos saber a hora de continuar, a hora de parar, a hora de descansar. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Vem viver esse propósito conosco, né? De conhecer mais quem Deus é. Nós estamos lendo juntos o Novo Testamento, mas eu sempre gosto de começar com Provérbios, com o Salmo. E hoje nós vamos ler Colossenses 2, isso mesmo. Estamos lendo as cartas, né? Que, gente, é uma carta mais abençoada que a outra. E eu não sei se vocês perceberam que uma vai interligando com a outra, assim, né? Quanta coisa. Não sei você. Voltou, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, manda um joinha, porque eu vi que travou. Gente, pessoal do Instagram, se vocês estiverem me ouvindo, manda um joinha. Já voltou, graças a Deus. Então vamos lá. Então nós estamos lendo, né? Começamos ontem juntos a carta aos Colossenses. E nós começamos a falar um pouquinho, né? O apóstolo Paulo, ele começa a carta principalmente fazendo uma oração para aquele povo, clamando por sabedoria e discernimento. E pensando nisso, eu escolhi hoje um provérbios que, gente, todos os provérbios falam muito sobre sabedoria, mas eu acho que a gente precisa cada dia ler mais para aquilo fixar no nosso coração. Porque eu percebo que a gente está colocando os nossos olhos cada dia mais no lugar errado. Nós queremos, antes de nos tornarmos algo, nós queremos ter algo. Nós estamos muito mais preocupados em ter, em aparecer, do que verdadeiramente ser. Eu percebo que muitas vezes a gente chega para Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, assim, que vai nos entregar todas as coisas, né? Que vai nos dar tudo que a gente quiser. E é que quando algo sai um pouquinho do nosso caminho, da nossa vontade, do que a gente planejava, a gente já se revolta, a gente esquece de quem verdadeiramente Deus é, né? Então, eu vou começar lendo Provérbios 2, que é um provérbio, assim, bem rico, e fala sobre o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento,
Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você encontrará o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Gente, isso é lindo demais. Muitas pessoas, como me tornar uma pessoa mais temente ao Senhor? Primeiro que temor é o que? Você ter respeito, você ter obediência, Temor aqui bíblico não é medo, tá, gente? Não é medo, mas é um temor de respeito. Você ser obediente porque você respeita, porque você sabe quem a pessoa é, a autoridade daquela pessoa sobre a sua vida. Esse é o nosso temor a Deus. Mas aqui tá dando bem claro, deixando bem claro de como nós vamos aumentar esse nosso temor. Como que nós vamos ter esse temor? Quando a gente buscar, primeiramente, a sabedoria e o discernimento espiritual. Só assim a gente vai conseguir ter o verdadeiro temor que o Senhor espera. Porque a gente está invertendo a ordem nessa vida. A gente está invertendo a ordem, a gente está buscando antes de todas as coisas a prata e o ouro, parecer ser algo, conquistar todas as coisas. Estamos esquecendo do que verdadeiramente importa. Então a gente vai percebendo cada vez mais pessoas vazias, pessoas sem propósito, pessoas perdidas, pessoas esgotadas, porque você está correndo atrás de quê? Do que você tanto corre atrás? Qual é o seu para quê? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso na palavra. Qual é o seu para quê? Se a gente não tiver pré-estabelecido um porquê da gente faz o que faz, a gente vai se cansar facilmente de tudo que a gente se propôs fazer. De tudo que a gente se propôs fazer. Então, o Senhor vem e nos mostra, olha, você entenderá o que é temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus quando você buscar sobre todas as coisas a sabedoria. Porque quanto mais sábia você é uma pessoa, quanto mais discernimento espiritual você tem, mais intimidade você tem com o Senhor. Mais intimidade para entender os planos dele você tem. E ele continua, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então a sabedoria, gente, a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. Você pode ser a pessoa mais estudada do mundo. Seu currículo pode ser 3 folhas inteiras. Você pode ter formado em Harvard. Não sei, pode ter feito não sei quantas faculdades, pós-graduações, mestrados, doutorados. Mas se você não tiver um coração sábio ao Senhor, se você não tiver um coração temente ao Senhor, para o que você está usando todo esse conhecimento que você adquiriu? Para se vangloriar? Para quê? Entende? Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade. Então, gente, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa boa, não sai de moda. Não se curve diante do que o mundo prega. Porque a gente vê tantas pessoas, indo por caminhos contrários. Você vê que hoje é muito fácil certas coisas, Eu fico vendo na internet, assim, é muito fácil certos caminhos. É só você se dobrar para o que o mundo está dizendo. E aí você vai dobrar suas vontades, você vai dobrar os seus valores, você vai dobrar a sua integridade, Vai fazendo o que o mundo tem feito. Nunca, Tá sendo tão assim, fácil, rápido, tantas coisas. Mas deixa eu te falar, o que verdadeiramente importa? O caminho mais fácil, o caminho mais rápido, nem sempre é o caminho correto. Pelo contrário. Geralmente, quando a gente pula etapas, a gente pula o processo de Deus, lá na frente, algo vai dar errado. A gente precisa passar pelo processo de Deus.
pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Sabe aquele ditado? Ditado não, né? Que o Senhor nos diz que as pessoas perecerão por falta de conhecimento. Gente, e é muito verdade. Pensa aí uma coisa que antes pra você era muito normal. E depois que o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor foi entrando no seu coração, você passou a não suportar ver aquilo. Você passou a... Pera, como que eu gostava de assistir isso? Como que eu gostava de frequentar isso? Como que eu dava conta? Né? Como que eu conseguia? Um dia eu tava conversando com a minha mãe e ela era muito noveleira. Amava uma novela, minha avó gostava. E aí hoje em dia as pessoas falam, você tá assistindo tal novela? Ela fala, gente, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Aquilo ali, eu começo a assistir, aquilo ali dói meus olhos, assim, não dá. Não dá, entendeu? Porque você passa a olhar tudo com outros olhos. Você passa a assistir, a enxergar, ver tudo com outros olhos. Com a sabedoria do Senhor. Então, você fala, peraí, eu tô assistindo isso, tô condizendo com isso. Eu tô sendo, condizente com isso. Não dá mais. Então, a sabedoria vai entrar no seu coração. E o conhecimento será agradável à sua alma. Então, aquilo que antes para você era algo normal, seja uma coisa boba. Às vezes, um filme que você assistia, que para você fazia todo sentido. Quando você passa a assistir, você vai cada vez mais conhecendo a palavra do Senhor, tendo intimidade com o Senhor, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Você vai assistir um filme, o mesmo filme que você amava. De novo, você fala assim, como que eu gostava disso? Quanta coisa tem aqui que... Pera, eu parecia que eu tava cega. E realmente a gente tava cega espiritualmente, né? Uma cegueira espiritual. Então, o Senhor quer que a sabedoria dele inunde o nosso coração para que caia essa cegueira espiritual, abrindo os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. O bom senso o guardará e o discernimento protegerá. Então é bom senso. É bom senso, né? Você fazer certas coisas, você não fazer, por exemplo, certas coisas que você fazia antes e as pessoas te criticarem, né? Nossa, não sei o quê, mas antes você fazia isso. Ai, gente, é bom que agora você tem uma resposta. Não, tem hora que é melhor não responder, sabe? Mas hoje você tem um bom senso vindo do Espírito Santo. Então você fala, nem todas as coisas me convêm. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso já não é mais pra mim, né? Então eu tenho bom senso e discernimento. Então a gente sabe discernir. Quanto mais sabedoria, quanto mais discernimento você tem, mais você vai entender por qual caminho andar. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Gente, eu falo que se todas as pessoas descobrissem o poder que elas têm quando elas descobrem quem elas são em Cristo, meu Deus. Sabe, o poder que a gente tem quando a gente entende a nossa verdadeira identidade. A gente não se deixa dobrar por qualquer coisa. A gente não se deixa, a gente não entra em qualquer relacionamento, a gente não entra em, em qualquer coisa. Então, se a gente tem que buscar algo, gente, é buscar essa identidade em Cristo. Sabe? Quem nós verdadeiramente somos. A sabedoria o livrará do mal, dos homens de palavras ruins. Então, assim, mulheres, eu sei que muitas mulheres me mandam mensagem, me seguem e não, às vezes, estão buscando um relacionamento. Antes de todas as coisas, descubram quem vocês são em Cristo. Vocês vão encontrar, homens, a mesma coisa, vocês vão encontrar o poder que vocês têm.
vindo deles. Né? Quando a gente descobre quem nós verdadeiramente somos, nós não nos dobramos ao que as pessoas dizem a nosso respeito. Isso vai nos afastando de caminhos ruins, de situações, de pessoas ruins. Que a gente vai passando a ser mais esperto, né? Você não vai aceitar qualquer coisa que dizem sobre você. Tem prazer, quem abandona as veredas retas para andarem por caminho de trevas, tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então as pessoas que fogem da sabedoria do Senhor, elas podem até achar que não, mas elas vão ser extraviadas pelo meio do caminho. O que é extraviado? Alguém já teve a sua mala extraviada? Eu, graças a Deus, não. Mas deve ser uma sensação horrível, né? Você tá viajando, você vai viajar, você despacha a sua mala. E aí, quando você chega no seu destino, você fala assim, cadê a minha mala? Suas roupas todas estão ali, tudo seu tá ali na mala, e você fala, cadê a minha mala? Minha mala foi extraviada. Sua mala foi extraviada, tá andando aí por outro lugar, nós vamos ter que localizar ela. Tem vezes que nem localiza. Então o Senhor está nos dizendo que pessoas que andam fora da sabedoria do Senhor, elas vão se extraviar por aí. Elas vão o quê? Se perder, né? Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Isso é muito sério, gente, para casamento, para relacionamento, né? Para relacionamento, quando você tem temor ao Senhor, né? Tem uma palavra. Uma vez eu ouvi uma pregação, eu nunca mais esqueci, falando sobre traição, né? E aí as pessoas estudando e falam, as pessoas não deixam de trair, não, né? Elas não traem por falta de amor. Né? Não é porque falta amor, falta temor. Não falta amor, falta temor. E as pessoas estão perdendo o quê? O temor. Temor a algo maior que elas, que é Deus. Entende? Então, quando você tem a sabedoria, um homem temente, com um coração temente ao Senhor, ele não vai cair no papo de uma mulher imoral que seduz com palavras. Ele não vai abrir mão da sua família. Ele não vai abrir mão de quem esteve com ele durante todo esse tempo. Porque ele teme ao Senhor. Ele tem uma aliança. Antes da aliança dele com a sua esposa, ele tem uma aliança com Deus. Ele se comprometeu. Em morrer por aquela mulher se fosse preciso. Assim como Cristo morre para a igreja. E a mulher é a mesma coisa. Ela tem uma aliança com o Senhor. Ela sabe que ela é filha. Ela teme. Então ela tem o que? Ela não vai cair em qualquer papo. Ela não vai se distrair por qualquer coisa. Não vai se distrair. Então por isso que antes de todas as coisas a gente precisa o quê? Ter sabedoria. Ter temor. A sabedoria nos leva ao temor ao Senhor, a sermos pessoas tementes ao Senhor. A mulher imoral se dirige para a morte. Gente, a mulher e o homem imoral se dirigem para a morte. Né? Não caiam nessa. Que a sua casa e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Isso é muito sério. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Então, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos. Então, a gente percebe que o que o Senhor está dizendo que é o centro da sua vontade? Principalmente ali, o que a gente precisa alimentar mais no nosso coração para a gente conseguir cumprir a vontade dele aqui na terra. Precisamos pedir diariamente sabedoria. Sabedoria para sermos tementes, sabedorias para andarmos no caminho dos homens de bem, a mantermos nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão
arrancados. Arrancados. Então, sobre todas as coisas que a gente tem que pedir a Deus, a primeira delas que a gente se esquece tanto. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, mas a gente chega tanto para Deus com uma lista de pedidos, né? Senhor, esses são os meus pedidos. Isso aqui, tudo que eu quero fazer, ó. Me ajuda aí. Só que de nada adianta ele até te ajudar a cumprir todas elas se você não for uma pessoa sábia. Se o seu coração não estiver no lugar correto, você vai se perder no meio do caminho. No meio do caminho. Por isso que tantas vezes o nosso propósito demora para acontecer. Porque ele está nos lapidando. Ele está nos fortalecendo. Fortalecendo o nosso coração. Vou usar um exemplo aqui, mas vocês já perceberam que às vezes uma pessoa, né? Sei lá, ela ganhou na Mega Sena. Jogou na loteria e ganhou lá um dinheiro. E aí passa, sei lá, 10 anos. E aí você fala, e aí, o seu dinheiro? Acabou tudo. Você fala assim, peraí, acabou tudo? Acabou tudo. Não, mas era muito dinheiro. Não, mas acabou. Isso acontece com pessoas que fizeram fama, por exemplo. Você vê uma pessoa famosa. 20 anos depois, ela fala assim, eu não tenho mais dinheiro. Acabou tudo. Tudo que eu tinha. Por quê? Ela foi extraviada no meio do caminho. Ela se perdeu no meio do caminho. O coração dela estava em outro lugar. Ela não guardou o que ela tinha de mais importante, que era o coração. Então, de nada adianta. Você tá às vezes pedindo para Deus para você prosperar, mas você não é uma pessoa sábia para cuidar da prosperidade. Né? De nada adianta a gente pedir a Deus, eu quero um relacionamento. Aí você entra no relacionamento, mas você não é uma pessoa sábia para cuidar. Você não é temente ao Senhor. Você é uma pessoa egoísta. Então, sobre todas as coisas a gente deve pedir. A gente não pode esquecer de pedir ao Senhor sabedoria, né? Pra gente conseguir e continuar a caminhada com Ele. Amém? Então eu li Provérbios 2 e aí a gente vai entrar agora. Você tá muito fofa com o nariz. Gente, meu nariz tá super entupido. Mas glória a Deus. É isso aí, né? Esse tempo tá meio doido aqui. Aí não tem saúde que aguente. Mas a gente vai entrar agora no capítulo 2 da carta aos Colossenses, que nós começamos ontem. Né? Foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, né, lá em Roma. Então a gente vê um homem temente ao Senhor, que não se dobrava, que se abatia em muitos momentos. A gente vai ver hoje isso, o apóstolo Paulo falando sobre os seus sofrimentos, né, porque tantas vezes a gente acha que a vida com Deus é a ausência de sofrimento. Ou tem pessoas que pregam que é só sofrimento. E peraí, não é assim não. O apóstolo Paulo falou tanto sobre a alegria, né? A alegria de viver, a alegria do Senhor. Mas a gente precisa entender que o sofrimento, ele faz parte da vida. Então, vamos começar a ler juntos. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Só um minutinho, gente. Quero que vocês saibam... Perdão. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que falar é que aquela igreja, ela foi implantada lá, mas o apóstolo Paulo não conhecia eles. Então, olha só a influência, né? Eles foram influenciados positivamente pelo ministério de Paulo. Então, os discípulos que iam fazendo discípulos, e as igrejas estavam chegando a todos os lugares. Então, ele está falando, olha, quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês e por todos que ainda não me conhecem.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza em pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, gente, é lindo demais o que ele fala aqui, Gente, ele fala, olha, eu tô me esforçando para que eles sejam fortalecidos em coração e conheçam o mistério de Deus. Que o mistério de Deus é que Cristo, tudo que ele fez por nós. E que nele está escondido todos os nossos tesouros. Toda a sabedoria que nós precisamos, todo o discernimento, todo o entendimento da vida que nós precisamos está em Cristo Jesus. Gente, isso é lindo demais porque eu vejo nitidamente isso na minha vida, sabe? E se você ainda não viveu isso, eu oro, peço a Deus que você consiga ter essa transformação na sua forma de enxergar a vida, sabe? Porque o Senhor abre os nossos olhos. A gente percebe que Ele é a fonte inesgotável de tudo que faltava na nossa vida. Tudo. Sabe? Tudo que você antes não fazia sentido, o seu vazio, as coisas que você dava valor. Então até o sofrimento ele passa a ter um propósito quando você está em Cristo. Até o sofrimento ganha algo especial, vamos dizer assim, sabe? Porque você percebe que naquele sofrimento você tá sendo lapidado, mas você não tá sozinho. Né? Você não tá sozinho. Aí o apóstolo Paulo continua: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como estão firmes em fé que vocês têm em Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui ele vai falar muito sobre as pessoas que estavam pregando um falso cristianismo, né? Estavam levando uma mensagem falsa para as outras pessoas. Mas eu fiquei pensando, por que muitas vezes nós caímos nisso? Por que muitas vezes nós caímos na conversa de falsos profetas, de falsas verdades por aí? Por que muitas vezes a gente vai caindo e vai acreditando no que dizem pra gente? Porque a gente tá o quê? Com o coração vulnerável. Porque a gente não sabe, principalmente, quem nós somos. Por isso a gente tem que se fortalecer. Por isso que o tempo inteiro o apóstolo Paulo fala sobre discernimento, fortalecimento espiritual. Porque quando a gente sabe quem Deus é, podem nos dizer o que for. Você sabe da sua verdade. O Espírito Santo te conduz para a verdade. Agora, se você não sabe, você vai ser abatido por qualquer coisa. Você vai desistir no meio do caminho. E aí ele fala, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, mais importante do que a gente entrar na presença de Deus é a gente permanecer na presença de Deus. É o maior desafio. É o maior desafio. É a gente permanecer. Para a gente permanecer, gente, a gente precisa ter coragem. Precisamos de coragem. Coragem para ser diferente. Coragem para enfrentarmos, às vezes, pessoas. Precisamos ter coragem para ir na contramão do mundo. Precisamos ter coragem para, no dia ruim, no momento de desespero, de solidão, a gente não se abater por isso e permanecer. Deixa eu te falar, você vai ter vontade de desistir. Você vai ter vontade de parar. Você vai cansar, você vai desanimar, você vai. Nós somos seres humanos. Então, nós temos sentimentos. A gente vai ter vontade de desistir, a gente vai desanimar, a gente vai cansar, a gente vai se enfraquecer. E por isso nós não podemos deixar de sermos vulneráveis ao Senhor.
Então a vulnerabilidade não cabe em uma pessoa que tem um coração orgulhoso. Por isso que o Senhor fala que antes da destruição da nossa vida vem o orgulho, quando a gente se sente bom o suficiente, quando a gente se sente bom demais e fala, não preciso disso. Então o orgulho toma conta do nosso coração. E lá na frente vem a destruição da nossa vida. Então, da mesma forma como a gente entrou no caminho com Deus, a gente precisa ter força para continuar. E isso é Ele quem vai nos dar. Mas a gente precisa alimentar a nossa fé. E sabermos para onde nós estamos indo e não nos dobrarmos. Eu fiquei pensando, né? Quantas coisas, gente, todos nós vivemos nesses últimos 3 anos. Né? Se a gente for relembrar o que aconteceu nesses últimos 3 anos... Todos nós vivemos a pandemia, algo em comum, um sofrimento em comum entre todas as pessoas, né? Então, pessoas que a gente percebeu ali que a pandemia tomou todo mundo. E independente de classe social, independente de qualquer coisa, né? As pessoas estavam sofrendo, todos juntos, aquele mesmo sofrimento. E aí a gente viu, né, o número tão grande de pessoas buscando a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Né? Quantas pessoas foram muitas vezes fortalecidas na fé naquele momento. Porque nós temos essa tendência, né, de buscarmos a Deus no momento de sofrimento. Eu fui encontrada nesse momento, né? Eu encontrei a Deus nesse momento. Precisou minha vida virar de cabeça para baixo para eu descobrir quem Deus era, né? Para eu buscar aquilo que ainda me faltava. Entende? Mas e depois? E a vida voltou ao normal. E agora? Será que as pessoas se esqueceram? Se esqueceram de quem Deus é? Se esqueceram daqueles momentos de aflição? Se esqueceram de quem muitas vezes sustentou elas no dia ruim? De quem fortaleceu para que enfrentassem tantas perdas, tanto sofrimento, tantas angústias, questionamentos, dúvidas. Então a gente precisa ter coragem para permanecer. E a coragem não é uma ausência de medo. A gente acha que a coragem só entra quando o medo sai. Não, a coragem é você andar em meio ao medo. Mas você alimentar mais ela do que os seus medos. Né? Você alimentar mais a sua coragem, a sua fé, a sua esperança do que os seus medos. Então, onde está o nosso olhar? Será que a gente tem perdido de vista? Porque isso acontece quando a gente coloca o centro da nossa vida nas bênçãos. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho isso. Mas e quem te abençoa? E o abençoador de todas as coisas? Hoje você pode estar passando por um momento feliz e amanhã nem tanto. Hoje você está num momento triste e amanhã vai estar num momento feliz. E essa é a jornada da vida aqui na Terra. Né? Por isso a gente precisa buscar a sabedoria e o discernimento para enfrentar todos esses momentos com coragem. Para a gente não desanimar no meio do caminho. E aí, o apóstolo Paulo continua. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, as pessoas elas têm essa tendência. Buscam a Deus no momento que precisam, mas depois se esquecem dele. E depois começam a acreditar em outras coisas que vão, né, fazer sentido para ela naquele momento. Que vão ser bons para ela naquele momento. Vão se agarrando a qualquer coisa. Né? Então, como a gente precisa ter o nosso coração centrado na vontade de Deus? Cuidado com as filosofias, gente. Filosofias vãs, pregações vãs. O que mais tem aí? Por isso que a gente está aqui diariamente fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Não mais que a Bíblia. Porque ela é a fonte da nossa vida.
Se a gente... muitas pessoas me mandam mensagens, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Tá, você quer ter um relacionamento com o Senhor? Glória a Deus por isso. Mas o que você tá fazendo para isso? Entende? Você tá conhecendo quem Deus é? Muitas pessoas chegam, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, isso me é lícito, o Senhor permite isso, a Bíblia permite isso é pecado, isso não é pecado. Sabe o que a gente percebe? Que as pessoas, elas não querem ir direto à fonte. Elas querem o caminho mais fácil. Nós queremos o caminho mais fácil. Então, ao invés da gente buscar em Deus, da gente ler a Bíblia, da gente conhecer, da gente ser conduzido pelo Espírito Santo, ter um momento de oração, um momento a sós e deixar com que o Senhor fale conosco o que Ele quer, o que não te é lícito, qual caminho você não deve andar, aí o que você vai fazer? Você vai em pessoas, ao invés de você chegar direto à fonte. Direto à fonte, né? Então, como nós precisamos ler a Bíblia pra gente não se desviar, pra gente não se perder aí no que as pessoas estão falando, né? Vão tentar, gente, a todo tempo mudar as palavras, vão falar que a Bíblia precisa ser mudada, né? Precisa ser modificada, precisa ser modernizada. Cuidado! As pessoas estão querendo que a palavra de Deus se dobre à vida delas e não que a vida delas se dobre à palavra de Deus. A gente está perdendo o senso, o bom senso. Nós estamos perdendo o bom senso. Olha como a gente está sendo egocêntrico, achando que Deus tem que se dobrar às minhas vontades e não eu me dobrar às vontades dele. E por isso a gente está vivendo uma geração tão egoísta, uma geração tão perdida, que tudo pode. Vai fazer tudo aí que te falam que você pode, para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Né? Os princípios de Deus são proteção. São proteção. Quando o Senhor nos diz, olha, não é bom que você faça isso, não é porque Ele tá querendo ser chato. Não, é porque Ele tá querendo nos proteger. Ele sabe qual caminho aquilo vai nos levar. Então, que a gente não se dobre, a gente precisa ter coragem para enfrentar esses valores invertidos, para enfrentar essa relativização da Bíblia. Como a gente precisa tomar cuidado. Não deixar o nosso coração se dobrar. Por isso, uma das coisas que o Senhor me falou muito logo no começo da minha caminhada é pra eu tomar cuidado, né? Como todos nós precisamos tomar cuidado com quem a gente compartilha o nosso destino. Cuidado para você permitir tudo, falar não, vai permitindo, isso pode, não sei o que, e se dobrando para todas as coisas, porque uma hora você vai se perder. Então eu lembro que no começo, eu acho que as pessoas até falavam que eu tava um pouco radical, assim, mas eu não acho ruim. Aí hoje em dia eu entendi o equilíbrio do Senhor. O Senhor me deu equilíbrio, né, gente? Mas no começo eu assumo que eu fui um pouco radical. Mas por que eu precisei ser radical? Porque eu precisei me limpar. Eu falei, eu preciso me afastar de tudo, pra eu entender quem eu sou, pra eu entender quem Deus é, pra eu entender o que Ele quer de mim, porque eu sei. A minha identidade ainda não tá tão firme assim. Então, se eu continuar aqui e ali, fazendo aquilo e aquilo outro, eu vou me perder de novo. Porque eu ainda não tô firme em quem eu sou. Então, eu preciso ser um pouco radical, eu preciso me afastar, eu preciso ouvir direcionamento de Deus. Não dar vozes a outras coisas. E aí depois chega um momento que o Senhor fala, você tá pronta. E agora pode ir. Né? Então é preciso esse momento de reclusão. Eu sei que é difícil, mas no momento que Ele te joga de volta,
te dá um alívio. Sabe por quê? Porque você volta e você não se dobra. Você não tem as vontades que você tinha. Você sabe quem você é. E outra coisa, você se afasta de coisas que você fala, pera, eu tava tentando me encaixar nisso, não tava encaixando. Porque eu tenho eu tenho um formato diferente agora, não vai encaixar nisso mesmo. Entende? Então a gente precisa ter esses momentos, né? E o apóstolo Paulo estava falando justamente sobre isso, pra gente não cair nesses princípios humanos, deixar se levar por eles e não por Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Isso é lindo, né? E é exatamente isso que eu tô falando com vocês que acontece. O apóstolo Paulo tá falando aqui. Que a gente... É como se a gente morresse para as coisas, né? Desse mundo, as coisas que antes faziam muito sentido pra gente. E aí... a gente ressuscita mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Gente, quantas pessoas você vê aí que estão mortas espiritualmente, que estão vagando pelo mundo? Às vezes foram nós mesmos que ficamos vagando por tanto tempo, sabe? Sem saber pra onde ir. O que falavam com a gente aceitava. O que falavam que a gente era, a gente é mesmo. A gente não tinha discernimento de nada, né? Então o Senhor vem e vivifica todas essas coisas na nossa vida. E cancelou a escrita de dívida. Então a gente tinha uma dívida com o Senhor, hoje nós não temos mais, glória a Deus, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso aqui é forte. Algumas pessoas pulam essa parte aqui e falam, não, isso aqui não. Isso aqui fala muito sobre o legalismo. Sobre o legalismo. Porque naquela época, a gente precisa primeiro contextualizar naquela época, as pessoas elas eram muito legalistas, muito religiosas. Então, quando chega, né, o apóstolo Paulo, os discípulos pregando as boas novas, que é a mensagem da graça, falando, olha, o que você faz ou o que você não faz, não vai te salvar, né? Não é você ficar levando só, vivendo pelas leis. Não é isso que vai te levar à salvação. Mas é a graça de Deus que te salva. E é ele que usa um exemplo muito legal, que é da sombra. Quando você vê uma sombra, né? A sombra está sendo projetada por o quê? Por uma pessoa, por um objeto real. Né? Por um objeto real. Só que a gente precisa entender o que ele está falando aqui. As sombras, antes de Cristo... Lá no Antigo Testamento, por exemplo, eles tinham que sacrificar animais. Eles tinham que viver pelas leis. Era como se aquilo fosse a sombra de Cristo. Mas depois, Cristo veio. Então, ele está falando, olha, essas coisas são sombras. Esse legalismo é a sombra do que haveria de vir. Porém, Cristo já veio. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, você vai continuar vivendo pelas sombras? Não, você vai agora começar a passar a viver por Cristo. Quem Jesus é, o que ele fez. Então tá falando, olha,
Não permitam que ninguém julgue o que vocês comem e o que vocês não comem. Algumas pessoas ainda têm isso. Não pode comer carne de porco, não pode não sei o quê. Peraí. Que aliança você tem vivido? Né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas ainda muito religiosas que não entenderam, né? Esse verdadeiro evangelho. O porquê o Senhor veio. Então ficam muito nisso de pode ou não pode. E quem vai nos conduzir sobre esse caminho é o Espírito Santo. É claro, gente, o Senhor nos traz princípios. Princípios morais, né? Princípios bíblicos. Ele nos diz claramente o que é e o que não é pecado. Gente, só um minutinho que eu acho que eu vou espirrar. Não. O que é e o que não é pecado, né? Então, como a gente precisa ter uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Por quê? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com as pessoas? A gente vai pegar lá os fariseus, os judeus, por exemplo. Eles se achavam melhores do que as outras pessoas. Porque eles praticavam isso. Então você começa a colocar o seu coração em outro lugar. Eu sou uma pessoa, muitas práticas religiosas, eu adoro isso, eu faço aquilo. É a mesma coisa do jejum, por exemplo. Nossa, várias pessoas se vangloriam porque o jejum. O jejum é uma prática entre você e Deus, o Senhor diz. Por exemplo, quando você estiver fazendo jejum, não se abata, não mostra uma aparência abatida, lave seu rosto, penteie seu cabelo. As pessoas não precisam saber do que tem acontecido entre você e Deus. Pensa, você é casado, você é ou a esposa ou o marido, você vai sair contando toda a sua intimidade para as outras pessoas? Não. Você sabe o que falar, você sabe o que não falar. A nossa intimidade com Deus é a mesma coisa, né? Ele vai nos conduzindo. Então, é claro, certas coisas ele vai falar, fale mesmo. Abre o seu coração. A questão do jejum, gente, está em Mateus 6:16 ou 16:6, se não me engano. Mas eu sei que está em Mateus. Falando sobre o jejum. Não é que você não vai poder falar que você está fazendo jejum, não é isso. Mas é porque algumas pessoas usam isso para se vangloriar, entende? Para se vangloriar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que eu acabei de falar. Olha aqui o que ele está falando. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Mateus 6,16, isso mesmo, gente. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O mundo espiritual é real. É real. Isso eu espero que vocês que estão aqui saibam que o mundo espiritual, ele é real. O sobrenatural de Deus, ele é real. Então, pessoas têm dons diferentes. Algumas pessoas têm algumas experiências diferentes que as outras. Existem pessoas que têm visões abertas, que conseguem ver o mundo espiritual. Outras pessoas já tiveram experiências, né? E, enfim, são várias experiências. O mundo espiritual é muito real e o sobrenatural de Deus também. O que o apóstolo Paulo está advertindo aqui é para a gente não sair contando das nossas experiências? Não é isso. Mas a gente percebe que tem algumas pessoas que se vangloriam dessas experiências e se sentem melhores que as outras por isso. Né? Então, algumas pessoas elas começam a se sentir menores. Nossa, eu não falo em línguas, então eu não fui batizada pelo Espírito Santo. Não é assim. Nossa, mas
eu não profetizo, então eu sou menos do que o outro. Não, não é isso. Os dons, eles foram entregues para todas as pessoas, mas pessoas têm dons diferentes. E o nosso dom, ele vai sendo lapidado também de acordo com a intimidade que a gente vai tendo com o Senhor. Entende? É muito sério isso também, gente. Cuidado. Às vezes a gente fica... Cuidado com o que você pede pra Deus. Fica pedindo aí pra ter... Eu quero viver o sobrenatural, sobrenatural. Às vezes você não tá pronta pro sobrenatural. Às vezes você não tá maduro o suficiente pro sobrenatural. Porque o Senhor sabe. Né? Não é fácil assim. Então, a gente precisa tomar cuidado pra gente pra gente tá maduro naquilo que o Senhor nos entrega. Que a gente também não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Porque o Senhor nos capacita para tudo isso. E maior é aquele que habita em nós. Não tenha medo, né? Não tenha medo. E vamos continuar. Nunca entendi isso. Gente, um dia a gente vai falar sobre o mundo espiritual, então vou pegar passagens para vocês. Algumas pessoas têm muitas dúvidas, eu também tinha. Mas é importante a gente saber que o mundo espiritual, ele é real, né? Mas a gente não precisa ter medo dele. Se a gente crê em Jesus, se a gente é batizado pelo Espírito Santo, se a gente tem Jesus conosco, maior é aquele que habita em nós. Ele já venceu todas as coisas. Por isso que ele fala, nós temos poder e autoridade, né? Sobre o nome dele, inclusive para expulsar demônios. E ele continua. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a eles, vocês submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Muitas pessoas se submetem, né, a coisas, a regras, sem nem saber quais são as regras, para que são as regras. Então, eu não posso tocar nisso. Gente, a gente vê um tanto de gente aí que morre de medo de certas coisas, né? Vive uma coisa, eu não posso passar debaixo da escada. Eu não posso isso. É porque é olho gordo, é porque não sei o que. E o apóstolo Paulo tá falando, olha, cuidado para vocês não se basearem por mandamentos e ensinamentos humanos. Se baseiem por Cristo, no que Ele já entregou para vocês. Não fiquem presos à religiosidade. Peçam a Ele, então, sabedoria e discernimento, para vocês entenderem e enfrentarem, né, o mundo espiritual, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é isso. Ele tá falando, olha, às vezes as pessoas, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Superstição, eu tinha perdido a palavra. Muitas pessoas acreditam em superstição, crentes inclusive. A gente fica preso em superstições. Eu não posso fazer isso. Eu não posso varrer meu pé, senão eu não vou casar. Vocês têm alguma assim? Pode confessar, gente. Confessa pra Deus hoje. Eu já confessei pra Deus vários medos que eu tinha de superstição. Não posso fazer isso, porque senão isso vai acontecer comigo. A gente precisa confessar essa nossa fraqueza, né? Mas é algo que vem o quê? Superstições são o quê? São dos homens, que vai passando de uma pessoa para outra pessoa, e a gente nem sabe o fundamento disso. E aí você vai pegar a palavra de Deus, onde que tá na palavra de Deus que fala sobre isso?
Onde que tem na palavra de Deus que fala sobre isso? É cultural, isso mesmo. Várias palavras aqui, gente, vão me perdendo, vocês vão me lembrando. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar preso nessas crenças e perder o nosso verdadeiro temor ao Senhor, né? Temor ao Senhor. Olha que tem pessoa que está falando que tem medo de comer camarão, carne de porco. Gente, sabe? Qual o fundamento, assim, um fundamento bíblico? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque essas coisas perecem. Ele tá falando aqui, a lei vai perecer. A superstição vai perecer. Né? Vai perecer. Uma hora ou outra você vai cansar disso aí. Então você precisa entender verdadeiramente o que você segue. Por isso que o devocional, ele é tão importante. Por isso que a leitura bíblica, ela é tão importante. Porque você não vai cair em qualquer coisa que te dizem. Não é só você chegar e fazer a leitura, pronto, acabou. Não, já fiz a minha leitura do dia. Não! Entenda o que o Senhor está dizendo com você. Aprenda o que o Senhor está dizendo com você. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Várias pessoas aqui, gente, falando que lia pro horóscopo e ficava feliz. Tem várias pessoas. Gente, eu também acreditava. Porque quando a gente não conhece a verdade, qualquer caminho que nos entregam, a gente crê. Qualquer caminho que nos levam, a gente acredita. Então, os signos, os horóscopos, eles são bons porque eu vou ler meu horóscopo, o que vai acontecer no meu dia, o que vai acontecer na minha vida. Aí a pessoa começa a se basear no horóscopo, no signo, pela sua chatura muitas vezes. Eu sou do signo de não sei o quê. Por isso que eu sou assim mesma. Sou ciumenta assim mesma. Eu sou chata assim mesma. Sou impulsiva assim mesmo. Não, gente. Para com isso. Não creiam nisso. Não caiam nisso, né? O nosso centro de todas as coisas é Cristo. É nele que nós cremos, né? O leão da tribo de Judá. Não existe signo, não creiam em signo. Cuidado com o que as pessoas falam. Cuidado com esse secretismo religioso, né? Cuidado com essas coisas que vão entrando na nossa mente. Então a gente precisa, né, conhecer quem Deus é pra gente não ficar caindo aí em vários conhecimentos, em várias coisas, né? E é isso. Gente, sim, a carne de porco, a questão tá em Levítico no Antigo Testamento, né? Mas a partir da Nova Aliança, a partir de Jesus fala que pra gente não considerar impuro aquilo que ele purificou. Mas algumas pessoas ficam presas somente lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma bênção. A gente precisa dele. A Bíblia não se divide. A gente não pode, vou ler só o Novo Testamento e não vou ler o Antigo. Não. A gente precisa ler todas. Nós precisamos ler toda a Bíblia. Precisa entender toda a Bíblia. Porém, a gente precisa entender quem Jesus é. E não ficar preso à religiosidade, a práticas religiosas que muitas vezes eram do Antigo Testamento, né? Eram práticas antes de Jesus. Nós vivemos a nova aliança com Cristo. Amém? Amém? Então, é isso. Gente, questão de tatuagem, por exemplo. Eu mesma tenho. Hoje eu faria? Não, porque foi uma fase assim. Eu tenho tatuagem, não tenho vergonha disso, né? Mas o Senhor diz pra gente tomar cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo. Essas tatuagens, por exemplo, elas não ferem quem Deus é. Elas não ferem o que eu acredito. Elas não ferem, né? Não, são tatuagens que têm significados, inclusive bons significados, assim, né? Pra mim, que tem um significado sentimental, mas a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado sobre o porquê, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado sobre o que a gente vai tatuar no corpo, né? É algo que vai ferir o Espírito Santo? É algo que fere o que a gente acredita? Então, assim,
a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, se você, né, peça perdão para Deus, se liberta dessa culpa. E é isso, gente. E é isso, glória a Deus. Tem várias... Tô lendo alguns comentários aqui. Tem várias dúvidas, né? Olha, eu tenho tatuagem também, escondo para não ser julgada. Ô, gente, isso aí eu acho o cúmulo da religiosidade, a pessoa te julgar pela tatuagem. Eu acho o cúmulo da religiosidade, sabe? Então é exatamente isso que Jesus está falando. É exatamente isso que Jesus fala sobre os fariseus, que se dizem melhores que as outras pessoas, né? Por quê? Porque fulano, ele é assim, assim, assado. E aí, quando você vai ver a vida do fulano, vai ver o coração dele, quem vai nos julgar é somente Deus, né? É somente Deus. Então, assim, as pessoas vão ficar presas nesse pode ou não pode, mas o que verdadeiramente importa, gente, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. E desde que você não esteja ferindo, né? Desde que você não esteja pecando. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com isso. Eu tô lendo... Eu saí um pouquinho. Eu tô lendo os comentários aqui sobre algumas pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. É isso, tatuagem não diz caráter das pessoas. É exatamente isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Hoje eu faria as minhas? Não. Porque... preguiça, né? Não tem a ver com a Isabela hoje de chegar e falar, eu vou fazer uma tatuagem. Então hoje eu não faria, mas eu também não desgosto delas, sabe? Eu não olho pra elas e falo, nossa, não gosto. Eu gosto porque elas têm um significado pra mim. Mas eu agradeço muito eu vi uma mãe falando aqui que a filha tem pedido. Gente, mas eu agradeço minha mãe porque ela era brava nisso. Então ela mesmo não queria que eu fizesse nenhuma. E eu lembro que eu queria fazer uma tatuagem grande na época. E minha mãe falou, pelo amor de Deus, minha filha, não faz isso comigo. Você vai estar me desonrando, porque eu vou ficar muito triste. Aí eu falei, não vou desonrar minha mãe, né? Não fiz. E glória a Deus, hoje eu dou glória a Deus. Eu falei com ela, mãe, pelo amor de Deus. É Deus mesmo que não deixou. Porque eu não ia gostar dela, não. Mas é isso, né, gente? Respondendo a algumas dúvidas aqui. E que bom ter esse contato, poder ter esse contato aqui com vocês, tá? É muito bom ter esse contato. Tem pessoas que têm dúvidas e tá tudo bem nisso, né? Tá tudo bem a gente ter esses questionamentos, mas que a gente busque também da verdadeira fonte, sabe? Porque o conhecimento liberta. Jesus fala isso com a gente, né? Conhecimento liberta. Então que a gente seja livre no Senhor, conhecendo, né? Quem Ele é, o que Ele espera da gente. E é isso. Tá bom? Amém. E eu respeito o direcionamento de cada um. Pois é, eu respeito o direcionamento de cada um e é isso, cada um vai ter um entendimento. O que importa é o nosso relacionamento com o Senhor, né? O que Ele tá nos dizendo, mas a gente precisa se libertar dessa religiosidade. Aí, amém? Então é isso. Vamos fazer a nossa oração, já passei, eu falei, nem sei se eu vou conseguir falar muito. Só pra você ver a hora que já são. Então, fechem os olhos. Permita que o Senhor fale com você nessa manhã. Todas as coisas que foram ditas aqui, que elas entrem e permaneçam nos nossos corações. Que a gente tenha um verdadeiro conhecimento, entendimento, discernimento de quem Jesus é. Sabe? Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor, pelo teu perdão, Pai. Pela tua reconciliação. Porque graças ao teu sacrifício hoje nós temos livre acesso a Deus. Graças ao teu sacrifício hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduzirá por toda a nossa vida. Então nós pedimos, Espírito Santo, mostre o que na nossa vida precisa ser mudado, modificado.
sabe? Nos limpe mesmo dessas religiosidades, dessas crenças, desses misticismos. Em nome de Jesus, Pai. Nos afaste de tudo que nos afasta do Senhor. Nós queremos ser libertos pela Tua graça, pela Tua verdade, pelo Teu entendimento, pelo Teu conhecimento. Nos dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Sabe? Nos dê sabedoria para permanecermos, coragem e entendimento, para quando a gente lê a palavra, aquilo vir claro na nossa mente e entrar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, tudo que nos aprisiona, Pai, toda religiosidade que nos afasta do Senhor, que cai sobre terra. Nós queremos ter livre acesso ao Senhor, Pai. Intimidade, um coração aberto. Que o Espírito Santo tenha, sabe, prazer em habitar em nós, Pai. E que Ele nos conduza para o que é certo. Que Ele nos repreenda do que é errado. E que a gente esteja sensível a entender, dispostos a obedecer. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Clareia nossa mente sobre as Tuas verdades. Nos dê um espírito de coragem e de ousadia para terminar, para continuar tudo que a gente começou, Pai. Mesmo no momento difícil, no momento de abatimento, no momento de sofrimento ou no momento de alegria, Pai. Que a gente não pare no meio do caminho. Que a gente não se esqueça de onde o Senhor já nos tirou e para onde o Senhor vai nos levar, Pai. Nos capacita nessa manhã. Nos livra de todo e qualquer mal. Nos leve para o centro da Tua vontade. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Hoje é dia 13 de julho. A gente falou de um assunto polêmico. Tá rendendo aqui nos comentários. Quando a gente começa a falar disso, tem alguns questionamentos. Mas vamos que vamos. 13 de julho. Colhemos o que semeamos. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. De acordo com a palavra de Deus, colhemos aquilo que plantamos. Essa é uma lei revigorosa da vida. A única maneira de contornar essa regra é nos arrependermos das sementes ruins que lançamos e confessarmos nosso pecado ao Senhor. Mesmo assim, às vezes temos de ceifar a colheita ruim antes de ceifar a boa, colheita plantando com boas sementes. Podemos apelar para a misericórdia de Deus para que não percebamos o que merecemos, mas a decisão final é de Deus. Colhemos o que semeamos em oração, assim como em todas as outras coisas que fazem da vida. Quando estamos plantando sementes de oração, não podemos encaixar Deus em nosso plano de colheita. Devemos simplesmente confiar na promessa de que em algum momento as sementes que lançamos darão frutos. Não se sinta desmotivada quando não vir imediatamente os resultados que deseja. Você está no cronograma de Deus e não Ele no seu. Ele garante que você colherá bons frutos. Não diz, porém, quanto tempo levará. Se persistir em fé, plantando sementes em oração, com certeza colherá de acordo com o que plantou. Senhor Deus, dai-me paciência e perseverança enquanto lanço boas sementes em oração. Sei que tens o tempo certo para fazê-las produzir muitos frutos e que preciso aprender a esperar e confiar em Ti. Graças te dou, porque nossos esforços dirigidos pelo Espírito nunca são inúteis. Amém. Colhemos o que semeamos, gente. Colhemos o que semeamos. Amém? É isso. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma live, pela presença de vocês aqui, tá? Várias pessoas eu vejo que são a primeira vez, então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês aqui diária. Seja muito bem-vindo. Permaneça conosco aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. As lives, elas ficam salvas no YouTube, que é Isabela Nolli.
E também no Instagram ficam 24 horas, tá? Então todas as outras... Tá no link, e tem o nosso grupo do WhatsApp. O link tá na bio do meu Instagram. Então fica salva a live. Glória a Deus, quantas pessoas aqui, primeira vez. Sejam muito bem-vindos e permaneçam aqui conosco, né? Nós estamos lendo agora a carta aos Colossenses, o Novo Testamento, mas eu sempre tento contextualizar da melhor forma possível, tá? E sempre tento ir respondendo todas, às vezes eu não consigo, porque senão eu me perco aqui, eu distraio, mas glória a Deus pela vida de cada um, tá bom? E é isso, gente. Um dia eu vou fazer uma live só de perguntas que vocês têm. Deixa eu falar uma coisa só aqui, que a pergunta, Sussu, essa pergunta foi boa. Será que é superstição acreditar na lei da atração? Vai estudar sobre a lei da atração, gente. A lei da atração nada mais é do que fé. Você acreditar naquilo como se aquilo ainda não existisse. Está lá em Hebreus. Isso é fé, né? Você acreditar naquilo como se aquilo ainda não existisse. Né? O Senhor sempre fala, cuidado com seus pensamentos, tenha bons pensamentos, guarde o seu coração. Lá em Jó, a gente vê que Jó fala que aquilo que ele mais temeu aconteceu. Então, como a gente precisa guardar os nossos pensamentos, guardar os nossos sentimentos, e isso nada mais é do que fé. Então, as pessoas começaram a dar nome para a lei da atração, mas isso é fé, e glória a Deus, e existe. A nossa fé move montanhas, o Senhor nos diz isso, né? O Senhor nos diz isso, que a fé move montanhas, acreditar naquilo que não existe como se já existisse, dando nome às coisas, tá lá em Hebreus. Isso é maravilhoso, né? O poder do nome de Jesus que ele nos entrega. E aí vão dando outros nomes, mas tudo isso já tá aqui, ó, na Bíblia, há mais de 2000 anos atrás. Amém? Então sim, a gente precisa ter bons pensamentos, a gente precisa ter uma esperança, a gente precisa crer, tão somente crer, né? E acreditar, né, naquilo que o Senhor nos diz. Amém? Amém, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Que bom, Isa. Porque eu sei com consciência que tudo vem de Deus, sim. Tudo vem de Deus. A questão é que as pessoas, eu vejo que elas pegam a lei da atração e elas colocam a lei da atração como se fossem coisa da cabeça dela. Então eu tenho força. A minha mente, o meu poder tem força. E isso é Deus, gente. Então a gente não pode mudar o nome das coisas, igual a Amar falou aqui, né? Isso é fé. Então a gente precisa crer, porque é pela força dele. É o sobrenatural do Senhor. Porque fé é o quê? Sobrenatural do Senhor. O poder e a autoridade que o Senhor nos entrega em nome de Jesus. Para declarar sobre as coisas, para curar, para expulsar demônios. Amém? Então isso é fé. A gente não pode, não precisa e nem pode ficar dando nomes, né? Mas sim acreditar que tudo provém dele. Amém? Então é isso. Vou colocar Todavia Me Alegrarei. Essa música muita gente conhece. E glória a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. A música se chama Todavia Me Alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria,
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Amém, pessoal. Deus abençoe muito nossa manhã e eu te espero amanhã, 8 horas da manhã. Em nome de Jesus. Beijos!